Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um personagem muito importante. Nós temos na nossa programação no YouTube uma videoteca com mais de 100 personagens do futebol, de gente que faz bem para o esporte, gente que falou do esporte, gente que jogou muita bola. E como costuma dizer o Fábio Seródio, é uma conversa de amigos, não é bem uma entrevista para lembrar bons momentos, para falar do futebol, para falar do futebol atual. E hoje o Frederico Batalha também exagera de novo, traz um nobre convidado, uma pessoa que eu gosto muito, um cara que jogou muita bola, né? Um cara que hoje trabalha na Itália. Ô, rapaz, Gerson Caçapa, que saudade dele. Ô, Seródio, eu vi esse menino estrear contra o São Paulo, Seródio. Tudo bem com você, eu sei disso. Aliás, é uma homenagem à Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos à Itália resgatar um dos grandes jogadores que nasceram no Palmeiras. Ele deve estar feliz da vida, porque o Palmeiras deu um chocolate antes da Páscoa no São Paulo. Rapaz do céu! E foi campeão. Você está feliz, não está, Gerson Caçapa? Seja bem-vindo. Obrigado. Ver o grande amigo Quartarolo, que o Quartarolo é da terrinha também, né? Com esse nome, né? Italianíssimo. Fico feliz pra caramba de poder estar falando com vocês, né? E, lógico, estou bastante feliz, até porque sempre vejo jogos do Palmeiras. Pô, Palmeiras é parte da minha vida, né? Onde tudo começou, onde eu tenho que agradecer muito. Muitas pessoas me ajudaram até chegar no campeonato italiano, onde eu joguei, e hoje eu moro aqui na Itália. Então, fico feliz pra caramba de ver uma pessoa como o Quartarolo, uma pessoa séria, um jornalista sério, ele como outros. E só tenho que agradecer ao Quartarolo, porque foi uma pessoa que sempre me deu uma força, né? E sempre me colocou algumas coisas. Então, eu só tenho que agradecer. Tem essa oportunidade hoje de poder agradecer. Eu vejo ele em outras transmissões, né? Então, chegou a hora, né? Obrigado, Quartarolo, de coração. Você é um cara sensacional. E só tenho que agradecer. Tá bom? Ele vai chorar. Eu que agradecer. Eu vou chorar mesmo, porque agora com 64 anos de idade, 10 a mais que o Gerson Caçapa, né? Agora já com o Netinho, a gente chora mais fácil. E outra, a melhor coisa do mundo é você deixar boas relações, bons amigos, né? E olha que eu era um repórter chato, né? Que perguntava aquela coisa toda. Sim. Mas eu era olho no olho, né, Gerson? Olho no olho, Quartarolo. Fico feliz, cara. Fico feliz até porque foi uma época onde hoje o futebol mudou muito, né? Eu acho que os garotos hoje não é que a gente nunca fez nada, muito pelo contrário, a gente tinha boas amizades e também boas pessoas ao lado, né? Então a gente sabe um garoto com 17 anos lá de Itaquera, lá da Parada 15 de novembro, onde eu tenho orgulho de onde eu nasci, né? Lembro todas as coisas que eu fiz, né? Pegava trem às 4 da manhã e valeu a pena, até porque ia treinar lá no Rochidale, lá em Osasco. Então eu tenho uma passagem assim que eu não posso esquecer de nada, né? Então eu fico feliz, né, de toda essa trajetória que eu fiz, né? Muitas pessoas passaram pela minha vida, passarão ainda, mas eu só tenho que a Sociedade Esportiva Palmeiras no meu coração é uma coisa imensa, né? Jogar no Palmeiras foi um sonho, né? Então, imagino esses meninos que da base hoje, que tem vários meninos que subiram, que me espelham muito, né? Não eu, como outros companheiros meus que jogaram no Palmeiras, né? Muitos jogadores, a gente tem um grupo de jogadores 66, 67 e 68. Então, muitos jogaram, outros conseguiram jogar, mas a gente é de coração. Falo para eles também que são amigos assim para a eternidade, né? Mas eu só tenho que agradecer, Sarodi, só tenho que agradecer, foi muito bom. O Quartarolo, você deixou ele tão emocionado que travou a internet dele, mas ele vai voltar aqui. Gerson, você é um cara que marcou época no Palmeiras, até porque naquela época era difícil os meninos da base serem aproveitados. E você, o Guina, se não me engano, também era outro que foi aproveitado no time de cima do Palmeiras. E você era para que os jovens de hoje, que não lembram do Gerson Caçapa, ele era um 8, um volante, marcava muito bem, tinha estrutura física boa, mas que chegava no ataque também.
Teve uma vez que você, teve uma vez que você deixou a torcida do Corinthians feliz da vida. Você lembra por quê, não? Não, primeiramente, essa é uma história muito engraçada, vamos dizer assim, mas era mais um clássico entre Palmeiras e Palmeiras de São Paulo. No entanto, ontem, né, Palmeiras ganhou de São Paulo, mas assim, foi um gol no finalzinho do segundo tempo, mas eu posso te falar que foi uma semana para mim um pouco muito especial, né? Eu tinha acabado de casar, né? Casei numa sexta-feira, não tive a lua de mel. Todos os jogadores do Palmeiras foram no meu casamento, o seu Nelson Duco, presidente. E aí eu fui para o hotel, veja você, fui para o hotel e naquela semana anterior tinha muitas pessoas já falando, né? Tem o pessoal da Itália e tal, mas eu não sabia ainda, né, que tinha esse interesse. Né? Então, realmente, foi uma felicidade imensa, porque fui para o jogo no domingo e fiz o gol contra o São Paulo. Aí, na outra semana, eu já vim embora para a Itália. Então, assim, foi muito especial. Muita gente disse que eu ajudei o Corinthians, muito pelo contrário. Era mais um clássico entre Palmeiras e São Paulo. Eu acho que quem veste essa camisa do Palmeiras não é por acaso. Né? Eu acho que mesmo não tendo chance, e a gente prevalece sempre pela honra de jogar, né, de vestir essa camisa. Então, para nós que fomos para campo, a gente tinha um pensamento sempre positivo, não deixar a peteca cair, até porque somos profissionais. Então, eu fico feliz, é lógico que fiz um gol importante para o Palmeiras, né? Para o Palmeiras. Claro que tem essa história que o pessoal fala, mas foi mais um gol que eu fiz da minha carreira, um gol importante, né? Então, muito feliz pelo gol e ontem, né? Fiquei mais feliz ainda. O Quartarolo deu uma caída, já voltou, mas ele estava contando daquela história do gol pelo Palmeiras contra o São Paulo, que classificou o Corinthians no Campeonato Paulista. E contando sim. Até, Quartarolo, que ele foi para o jogo depois do casamento dele. Vou te contar, viu? Esse cara, ele tem... Ô, Gerson, você tá com a camisa do Palmeiras? É impressionante. Tá lá. Não. Então, eu cheguei quase agora do treino. Não, eu tô de agasalho, vou mostrar uma marca aqui para vocês. Olha. Tá bom? O time que eu sou treinador hoje é uma equipe importante aqui da Itália, que eu moro em Roma, então eu sou treinador da Lodigiani Calcio 1972. A Lodigiani foi uma equipe sempre formadora de atletas, saíram muitos jogadores da Lodigiani. E um dos que nada é o Francesco Totti. Então, hoje eu trabalho aqui, né, sou treinador aqui, então é uma satisfação, né, de poder estar endossando, né, estar vestindo o nome da Lodigiani. E depois tem uma história, vou falar uma coisa para vocês. Deus é maravilhoso, até porque em 91 eu vim aqui para a Lodigiani, eu jogava no Bari, e a gente veio fazer uma pré-temporada aqui de 2 semanas, porque a Lodigiani era o antigo quartel-geral, né, da seleção italiana. Então, é um lugar muito marcado, um lugar histórico, né? Então, aqui são 10 campos de futebol, são 20 vestiários, é um colosso, é uma coisa, assim, impressionante. E eu fico feliz, até porque, depois de tanto tempo, hoje eu sou treinador do Lodigiani. Então, a história é uma coisa... Eu estive aqui em 91, hein? Em 91, e a Lodigiani chegou até a Série C, se não me engano, se me falta na memória. Mas eu estava já jogando a Série A com o Bari. Então, tive a felicidade. Hoje estou bastante feliz de poder estar aqui defendendo as cores da Lodigiani. Gerson já falou de tanta coisa legal nesse programa, né? E eu lembro quando você apareceu, olha, mostrando o Totti para você. O Serodi é fã do Totti. Francesco Totti foi um jogador extraordinário. Quem não é, né? E olha, e o que é legal que aqui na Lodigiani, porque o Totti, a história é muito engraçada, né? Porque falam que a família tinha muitos
que trouxe para Lazio, e lógico, aqui em Roma, hoje estando aqui em Roma, a gente sabe, né? Lazio e Roma, Lazio é pior do que Corinthians e Palmeiras, só para você imaginar. Aqui o bicho pega, olha, é um fanatismo e fora do comum. Então você fica sabendo, né, das coisas e tal, quando o Totti foi lá, foi comprado pela Roma, tudo. Então a história é muito legal, muito bacana. Foi um jogador extraordinário. Até porque quando eu tive aqui, eu joguei contra ele, né, Del Piero e Roberto Baggio, Baresi, nossos ídolos, né, Dunga, Toninho Cerezo, Falcão, Careca, Edmar, Casagrande, olha, assim, Júnior. Foi o período 89 e 90, onde eu cheguei aqui na Itália, era o melhor futebol, vamos se dizer, europeu, né? O futebol italiano foi marcante nessa época, né? E eu jogando no Bari, junto com o João Paulo, meu grande amigo João, uma pessoa fantástica, e com outro zagueiro também, que era argentino, Lorenzo, né? Então a gente veio para o time certo, eu vim para o time certo, para a cidade certa, e graças a Deus, e minha filha é barese, nasceu em Bari. Meus 2 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, o Piero, que nasceu aí no Brasil e cresceu aqui na Itália praticamente, e minha filha que nasceu aqui, a Carolina, e depois eu tenho a raspinha do Tachi, que é o Lorenzo. Continua em atividade, viu, Serotti? Continua em atividade. Agora já deu encerrado, já sou vô, já sou vovô, já, Quartarolo. Parabéns. Eu tenho 2 netinhos, uma netinha e um netinho. Gerson, eu me lembro, eu falei do jogo do São Paulo, porque você foi lançado no jogo contra o São Paulo, né? Sim. E eu tinha muita amizade com o Juvenal Juvencio, né, que era um grande entrevistado, era presidente do São Paulo. E o Juvenal falava assim para mim: Quartarolo, destemido e temido, né, por causa das perguntas que eu fazia. Mas ele me adorava e eu também gostava demais dele. Ele aí, quando acabou o jogo, muito gente finíssima. Acabou o jogo no Morumbi, ele falou assim para mim: ô Quartarolo, vem cá. Olha, seu Juvenal, quem é esse menino aí? É o Gerson Caçapa. Bom jogador. O cara enxergava longe, hein, Gerson? Cara, eu tenho vários amigos. Você pode, olha, vou te falar aqui uma coisa, cara. Mas eu quero falar uma coisa que o Serodi falou antes, né? Eu tive vários momentos no Palmeiras, né? Eu acho que eles estão ouvindo aí, que eu falei do 67, 68, 67, 68 e 69, né? Que é o nosso grupo. E muitos jogadores que jogaram comigo, que jogavam demais, né? Você sabe que na época era eu e do Manga, o próprio Denis, né? Mário Valdo, mas tinha o Vanca, tinha os japoneses, mas tinha vários jogadores, o Guina, como você sabe, o Anderson, mas tinha vários jogadores assim, que poderiam jogar no Palmeiras. Lógico, o destino, às vezes, ele é meio estranho, né? Mas o importante é que a coisa válida é que nós tentamos, né? Nós fizemos de tudo por merecer, até porque a gente sabe, jogar numa equipe do Palmeiras grande não é fácil para garotos, né, que estão surgindo da base, né? Hoje já é um pouco diferente, mas é como você falou, Quartarolo, eu só tenho que agradecer, porque foi um período assim muito particular para nós, para mim principalmente, né? Foi um sonho. Então, da onde eu vim, a gente sabe, né? Eu sei que tem uma música, eu gosto de sempre ter um pagode que fala, eu vim de lá, né? Então, é uma coisa assim que me emociona, né? Até porque a gente sabe o sacrifício que a gente sempre faz, né? Não é fácil, né? Então, é isso. E esses jogadores aí, esses amigos, eu quero só agradecer eles também. Eu sei que eles torceram muito por mim, né? E hoje a gente tem uma amizade, é só olhar um para o outro, é aquela coisa que não muda. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Cara, Serotti, só uma coisinha que eu vou brincar com ele, viu, Serotti? Até porque o cara aqui em casa não pagou a internet, eu acabei caindo e voltando agora, mas então tem que roubar do vizinho, viu? Fazer gato. Ô, Gerson, você percebeu que o programa é bem solto, né? O Gerson, é o seguinte, viu, Serotti? Tinha na época, lá não tinha o CT,
e todos os jogadores chegavam pelo chamado Pátio do Milagre, ali pela Francisco Matarazzo, né? E a gente ficava ali também. E naquela época a gente entrava em vestiário, o Gerson sabe tudo isso aí. E você também foi repórter dessa época. Aí, cara, e tinha o Capitão Nicoli, que era uma figura. Eu tenho a história do capitão, olha, eu vou falar para você. Sabe o que eu falava para ele, Gerson? O capitão, o senhor é tão corneteiro, mas tão corneteiro que o senhor renova contrato no fim do ano, não é possível. E ele chegava, e o Gerson Caçapa é uma figura tão decente, tão honesta e tão generoso, né? E o Caçapa, ele chegava no Caçapa e falava assim: Caçapa, que mar que eu te fiz em tirar do exército? Você não joga nada. O que é isso, capitão? Você lembra? Olha, eu vou falar para você. O Quartarolo, ele me colocava pressão, me colocava uma pressão danada. Ele falou, porra, eu não devia ter te liberado, rapaz, olha. Mas foi muito bom, foi uma pessoa assim, né, marcante para nós, que era uma pessoa fantástica, né? E os diretores do Palmeiras, eu só tenho que agradecer, né? Seu Aldo de Mauro, meu próprio Chico Gervásio, seu Ratchop, que você sabe muito bem. Olha, são vários, seu Benedutti, são pessoas assim que eu levo no coração. São Márcio Papa, que Deus o tenha. A gente sabe que muitos hoje já não estão mais entre nós, né? Mas foram pessoas assim que realmente naquela época marcaram, né? O próprio presidente Nelson Duque, né? Que foi uma pessoa assim que fantástica, como os outros diretores. Então, tinha o Odilon, lembra o Odilon? Seu Odilon, seu Raiola, seu Vicente. Olha, parece que eu estou vendo eles aqui na minha frente, até porque a gente não esquece, né? A gente não esquece do que a gente fez, que a gente passou, né? Mas no Palmeiras eu sempre tive, graças a Deus, por mais que era difícil, mas a positividade foi muito grande, né? Então é muito gratificante lembrar, né? A gente está passando essa vida por isso, né, Quartarolo? De estar com pessoas boas. A gente sabe que a vida não é fácil, né? Mas a gente batalha o dia a dia. A tua presença aqui está marcando como se fosse uma homenagem da gente a todas essas pessoas que você citou que fazem parte da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas eu quero aproveitar, Gerson, você mora em Roma, tem um contato que a gente não tem com o futebol italiano, e infelizmente, até porque eu também tenho sangue italiano nas veias. Você também tem o sangue italiano. E aí, puxa, estamos fora da segunda Copa do Mundo consecutiva. Eu queria que você falasse como que foi a reação aí, como que vocês sentiram, porque é um golpe para a gente que gosta da seleção italiana. A gente sorteou a camisa da seleção da Itália no programa, não dá para alcançar aqui para mostrar para você, sim, mas a gente fica chateado com isso. Como que foi a reação de vocês na Itália e dos italianos em geral por ficar fora da Copa do Mundo? Olha, pela segunda vez, né, Serodi, porque muito triste, né? A seleção italiana até hoje, a seleção italiana, pelo campeonato que né, muitos jogadores importantes que jogam aqui no campeonato italiano, e depois você imaginar uma equipe que ganhou o campeonato europeu e ficar de fora do campeonato mundial, não dá para acreditar. Não dá para acreditar, porque realmente foi uma coisa assim, até hoje, né? Um olha para o outro e comenta, né? Até mesmo no clube aqui também, como é que pode a Itália ter ficado de fora? Mesmo com o grande trabalho do Roberto Mantini, né? Com outros jogadores, vamos dizer, os jogadores um pouco mais experientes, como o próprio Chiellini, o próprio, vamos dizer, o Jorginho, né? O Immobile. A equipe da Itália é uma equipe boa, não é uma equipe fraca, é uma equipe muito boa, né? O próprio Bonucci, né? O Donnarumma, que é o goleiro. Então, foi uma decepção muito grande, né? E uma equipe, né? Uma equipe como a seleção italiana, que hoje, mundialmente, tem 4 estrelas, né? E o único que tem 5 somos nós, é o Brasil. Então, o campeonato italiano, os jogadores italianos, eles estão muito sentidos, né? Então, realmente foi uma decepção muito grande, porque ninguém imaginava.
Então, eu da primeira vez, eu também estava aqui, a primeira vez quando a Itália não foi para a Copa, foi também muito drástico o negócio, né? Então, muita gente falava, não vai acontecer a segunda vez. E realmente aconteceu. Então, isso abalou todo mundo, né? Todo mundo. Até porque você sabe os investimentos, né? Tem muita coisa em jogo, né? Então, a Itália, muitos jogadores importantes jogam aqui no Campeonato Italiano, né? Espanhol, brasileiro e tal. E o próprio italiano foi uma coisa assim, fora do normal, né? Então, eu vivo aqui, eu sei, logicamente que eu estou no futebol, mas politicamente também, né? Não é que foi muito favorável, é porque gira tudo uma roda gigante, né? Então isso perde muito, a Itália perde muito com isso, né? Então agora eles estão falando aqui de poder realmente fazer alguma coisa diferente, né? Agora é difícil, né? Chorar o leite derramado, como a gente fala. Mas foi muito triste, né? Porque esse jogo contra agora me fugiu aqui Macedônia do Norte. com a Macedônia, né? A Macedônia fez o papel dela, entendeu? Defendeu bem, mas a Itália perdeu muito gol, né? E aí é como fala, né? Pô, tem um atacante, depois muita gente fala muita coisa, porque esse atacante tinha que ter vindo. Então, o Mancini, ele realmente está fazendo um grande trabalho, está fazendo um trabalho muito bom, né? Colocando a molecada também para jogar, os mais experientes com os mais novos, tem que ser dessa forma. O próprio Palmeiras, né? Quando eu joguei, hoje o Palmeiras é assim também, esses meninos da base, tem que mesclar mesmo com os mais experientes. Mas foi muito triste, cara, foi muito triste. E a gente só lamenta, né? Porque eu estava vendo também o sorteio, né? E quando você não vê a Itália ali entre todos ali, fica difícil, né? O pessoal fica chateado, eu também fiquei chateado, até porque eu sou medio a medio, né? Lógico, eu sou brasileiro, mas eu vivo aqui, minha filha é italiana, né? Família, minha esposa é tudo italiana, então realmente a gente fica chateado também, né? Convivendo aqui e estando aqui também no futebol italiano. O Gerson, aqui no Brasil, né, você deve se lembrar, quando aconteceu aquele debacle da Copa 2014, que eu até Sim. falo, e é verdade, numericamente, após o título de 2002 na Ásia, a melhor colocação foi 2014, quarto colocado, mas a 7-1, né, não dá para engolir. E o 3-0 ficou uma nódoa, uma marca muito ruim para o futebol brasileiro. Muito ruim, sem dúvida. E nós todos, o Gerson, nós sofremos a consequência. Sim. O futebol, o jogador, o técnico. Tanto é que se falava assim, futebol brasileiro. E, na verdade, quem perdeu aquela Copa, quem perdeu não, quem não conseguiu ir bem naquela Copa foram os jogadores que jogavam na Europa, ou seja, no dia seguinte, jogador do Palmeiras, do Internacional, do Cruzeiro, do Corinthians, estavam pagando o pato. E a imprensa também teve um solavanco, muita gente deixou de patrocinar, de apoiar por uns 2-3 anos seguintes. Perde muito, né, Quartarolo? Perde muito. Foi muito difícil. Isso que eu queria perguntar para vocês, para você que vive aí, vive o futebol, e é claro que vai respingar em tudo, né? O futebol mexe com tudo. E como é que realmente a Liga Italiana, o Mancini vai continuar, não vai? Enfim, como é que eles vão fazer para reestruturar o futebol italiano e fazer com que ele volte a ser um futebol vencedor? Olha, Quartarolo, você frisou muito bem. O Mancini ele não estava querendo continuar, não, mas vai continuar. Eles vão continuar o trabalho. Falaram muito de alguns nomes aqui, o próprio Lippi, de novo, que foi campeão, o Cannavaro, né? O Ancelotti, tem muitos, porque os nomes dos treinadores aqui são muito fortes, mas o Mancini, ele está fazendo um bom trabalho, né? Ele está fazendo um bom trabalho. O que acontece? Hoje, na Liga Italiana, na Série A aqui, a parte de Juventus, Inter, que dá muitos jogadores para a seleção italiana, eu acho que eles vai querer mudar o contexto, principalmente de dar mais oportunidade para os jovens, porque a gente sabe, o futebol hoje, a categoria de base, a base é tudo, né? Então, aqui na Itália é um pouquinho diferente, é o Under 21, né? Junto com o Under 18,
que tem jogadores que já jogam na Série A, jogam na Série B, né, jogadores muito interessantes, porque hoje, vamos se dizer, daqui a pouco o Bonucci não joga mais, né? Hoje o Buffon não está mais, o Bonucci daqui a pouco sai, o Chiellini também daqui a pouco sai, né? Logicamente, a gente não sabe o Insigne se vai continuar, porque o Insigne agora é o último campeonato dele aqui na Itália, ele vai para o Canadá, né? Então, o futebol italiano sempre surge alguns jogadores dele. Tem uma molecada boa, isso eu posso falar. Tem uma molecada boa. Mas o futebol italiano ele tem que ser o futebol italiano que foi uma época. Perderam um pouco, estão perdendo um pouquinho a sintonia em algumas coisas, né? Mas, assim, hoje no mundo tem muitos treinadores italianos aí pelo mundo afora. O trabalho que se faz aqui com a categoria de base é um trabalho bom, né? Hoje mudou muito na metodologia do futebol, mas a essência do futebol não muda, né? Quartarolo, não muda. A essência, o que é? É aquele futebol que todo mundo aprendeu, todo garoto aprendeu. E hoje está um pouquinho até difícil para os próprios meninos, né? Eu acho que o contexto do futebol você não pode inventar muito, né? Eu sei que hoje o trabalho hoje da base aqui é um trabalho diferente. Eu espero também no Brasil, porque o Brasil nós temos a nossa marca, né? O jogador com habilidade, o jogador com, né? O jogador que joga com alegria, né? E isso aí o Brasil não pode perder. Agora, o que é importante adaptar? A parte tática. A parte tática é uma coisa fundamental para que os jogadores brasileiros possam entrar dentro da cabeça, não por falar, mas o trabalho que o Abel vem fazendo. Não é que no Brasil não tem bons treinadores, claro, logicamente que hoje nós temos que se adaptar com um ritmo que o futebol tem hoje. Porque se eu tenho uma equipe aí no Brasil, se eu sou treinador aí no Brasil, eu tenho que aprender alguns conceitos, né? Hoje, não por falar, a intensidade que joga o Palmeiras é impressionante. Hoje os jogadores já sabem o posicionamento, mas não só os titulares, aqueles também que estão no banco. Então, hoje, o trabalho tem que ser diferente. Hoje não tem aquele tempinho de neguinho ficar com biquinho. Não fez, não se aplicou, não tem disciplina. A disciplina é fundamental. O treinador fala assim, olha, é assim, não quer, você não vai nem para o banco, você vai para casa. Então, o conceito hoje do futebol, eu não porque a gente é antigo, longe disso, eu acho que não pode perder a essência. Não podemos perder a essência. Então, hoje, no futebol italiano, eles estão revendo todos esses conceitos, né, para que a Itália possa voltar àquilo que era. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque ficar pela segunda vez fora do Mundial não é fácil para ninguém, né? É como o Quartarolo falou, respinge, lógico, então a mentalidade tem que mudar um pouquinho, mas acredito que o futebol italiano, a seleção italiana, na próxima Copa estará, a gente espera. Gerson, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa esclarecida e pode ajudar. Aqui no Brasil, a gente tem uma certa tradição de botar na cadeia os presidentes da CBF, sabe? Uns fogem, outros nem viajam. Outros nem viajam. Mas na Itália é um escândalo atrás do outro. Já tivemos vários escândalos, agora estão falando de Nápoles, Juventus de novo. Como que é a situação aí de organização? Essas desconfianças, ou esses escândalos, o que eles causam no futebol italiano, Gerson? Bom, aqui na Itália, o que acontece hoje, que muita gente fala, é quando uma equipe vai contratar um jogador, né? Então, tem as suas regras, entendeu? Tem as suas regras. O que está pegando hoje aqui é isso. Então, quais são os times fortes? A Juventus, a Inter, o Milan, o Napoli, né? A própria Roma, a Lazio. Então, essas equipes, praticamente, eles têm um giro, né? Eles têm uma função de poder agir no mercado, e hoje a federação, as pessoas competentes estão pegando no pé. Então, acontece isso, muito disso aqui, né? Mas eu acredito que a mudança é própria na própria federação, os conceitos da própria federação. Eles estão tentando mudar essa música,
né? Sendo que os times grandes, não é porque só time grande, mas se você fez alguma coisa errada, você vai ser punido. É essa a questão. Boa. E é punido mesmo, A equipe perde ponto, a equipe desce de categoria, é uma coisa séria aqui. Então, não é aquilo de você limpar a sujeira e colocar por baixo do tapete. Longe disso. Quem é a equipe que fez isso? Essa equipe grande? Então, a gente vai rever. Se tiver alguma coisa de errado, é punida. Independente da punição, ou perde ponto e cai para outra categoria. Cai para a Série B. Então, é uma coisa séria. Aí no Brasil, o que acontece? Eu acho que o nosso futebol hoje ele mudou bastante. Eu acompanho, eu vejo, falo com várias pessoas, eu assisto os jogos, né? Então, eu acho que o nosso comando, a CBF, tem que rever, né? Hoje, o futebol brasileiro, se eu jogasse no Brasil, um exemplo, o jogador não é porque, cara, o cara ganha grana, tal, ganha o dinheiro dele, o salário dele, tá tudo beleza. Mas tem os princípios, né? As férias, né? A preparação. Então, aqui, eu vou ser sincero para vocês. Quando eu vim para o campeonato italiano, eu recebi uma cartilha de todos os meses, de todos os treinamentos, quando eu poderia, tempo livre, era tudo organizado. Sempre foi organizado o campeonato italiano. Então, assim, eu acho que a gente poderia ter um calendário um pouco mais viável, né? Então, o que acontece? É a mesma coisa, um exemplo. Você e o Quartarolo, nós somos responsáveis lá da CBF e tal. Nós temos que chamar os patrocinadores, chamar os presidentes. Falou, gente, é um ponto final aqui, ó. Vai ser assim, desde baixo até em cima, organizado. Porque senão não tem como você fazer. É diferente. O Brasil você tem campeonato brasileiro, o campeonato regional, o campeonato, a Copa do Brasil, né? Depois tem Libertadores. Não é fácil. Você tem que ter um elenco assim com 40 jogadores. Não é brincadeira. Então, você vê, eu acho que até uns 30 jogadores, porque você tem que colocar também o da base, né, para você ter um grupo homogêneo, um grupo bom, e depois você ter o seu staff e a tua programação. Então, hoje, no futebol brasileiro, para melhorar, a gente tem que pegar a borracha e falar o seguinte, ó, nós vamos fazer assim, assim, assim. Nós temos que se adaptar também com o campeonato de fora. Porque os nossos jogadores, seleção brasileira, quando vai fazer um amistoso, aqui na Itália é o seguinte, você vê como que é. Só para vocês notarem a diferença. Quando a seleção italiana joga, a Série A é cancelada, não joga a Série A. Vocês entenderam como é que é? Joga a Série B e a Série C. A Série D, né? A Série Diletante joga. Mas quando a seleção italiana joga, não tem jogos da Série A. Vocês entenderam como que é o negócio? É difícil FIFA, de explicar para os caras aqui, mas nós entender. Não, mas é isso. FIFA. Então, aqui, não tem data FIFA, justamente. Daí, sabe o que acontece aqui, Gerson? Reclamam muito que o treinador da seleção não convoca jogador que joga no Brasil. Eu acho até que ele exagera, de vez em quando podia levar alguns, principalmente sem agora dúvida. Que o Brasil já está classificado, levar um Danilo, um Rafael Veiga, um Pablo Maia, enfim, tem jogador surgindo, até para acostumar a conviver com a seleção. Claro, isso é parte. Só que tem um problema. Se ele convocasse o Rafael Veiga e o Danilo, vamos dizer, ia tirar o jogador da final do campeonato, das semifinais. Sim, concordo. Daí o torcedor fica pé da vida com ele. Mas se ele não leva, também o cara fala, o Tite não leva. Mas isso aí é muito complicado para resolver, porque o brasileiro... primeiro que o país, você conhece melhor que eu, né? Você jogou aqui, o país é um continente, né? O país é uma Europa toda, né? E o estadual aqui seria o campeonato nacional. O Brasil é impressionante. Eu lembro, Quartarolo, quando nós fomos jogar, o Palmeiras foi jogar lá em Manaus, pela madrugada. Campeonato Brasileiro, você sabe disso, você sabe. Então, o Brasil é enorme, o Brasil é muito grande, é diferente realmente. Não, e climas diferentes do sul ao centro, ao norte, quer dizer, é uma adaptação também de clima, né? Talvez em algumas situações, porque o nosso futebol tem que ter mais intensidade, é verdade. Mas jogar às 4 da tarde em certas regiões, aí 11 da manhã, não dá. Uma coisa que eu queria te perguntar em cima disso também, o Cruyff tem uma frase, né, falecido Cruyff, uma vez ele falou assim com a gente, a maior derrota do Brasil não está no placar, a maior derrota de vocês, nós brasileiros no caso,
é que vocês perderam seu jeito de jogar, a sua essência. E eu vou levar isso para a história da Itália. O Chiellini, há pouco tempo, não sei se você deu essa entrevista, Chiellini é um líder, um grande jogador, um grande zagueiro, falou assim, o que atrapalhou o nosso futebol foi o Guardiola. Ele falou, foi uma analogia, não criticando, porque todo mundo hoje quer posse de bola, hoje a Itália não sabe mais se defender e não sabe atacar, porque ela essencialmente era uma defesa quase que intransponível. E hoje ela não é mais, mas também não sabe atacar. É mais ou menos isso que aconteceu mesmo? Agora, olha, eu vou falar uma coisa, vou ser sincero para você. Eu concordo e também não concordo. Quero que você entenda, meio a meio. Por quê? Eu acho que no campeonato em si, no campeonato italiano, a Itália sempre, como você falou, sempre se defendeu bem. Os zagueiros. Hoje a zagueirada aqui está deixando a desejar. E nos programas esportivos, que também tem ex-jogadores, jogadores aí de grande qualidade, como aí no Brasil tem, nos programas esportivos, os caras debatem muito disso. Hoje está muito fácil de entrar na defesa italiana. Só para você entender. E depois os armadores, não dá para fazer comparação, mas os armadores hoje são armadores que não estão vamos dizer, não estão ocupando o espaço, tipo os meias não ocupam os espaços para chegar na área. Mudou a filosofia do campeonato italiano, né? Então, mais ou menos aquele tira-mole, né, que a gente fala, tira-mola, é uma mola, né? Quando você vai atacar, você tem que compactar para você chegar na área adversária, né? Então, hoje, o que acontece? Hoje, o que o Chiellini quer dizer, não é que o Guardiola é um cara muito inteligente. Sim. Porque o Guardiola, ele foi para o Brasil porque o Guardiola, ele adora o futebol de salão. Entenda bem, o futebol de salão, o futebol a 5, que é o futsal. Hoje, para você ver, eu aqui, a minha metodologia um pouco vai do salão também. Por quê? Vamos se dizer, você, Gerson, Quartarolo, Seródio, e vamos pegar mais o cameraman e mais o outro cameraman, são em 5. Você, Quartarolo, você que é atacante, você ao mesmo tempo você vira um ala e vira um fixo também. Você entendeu como é que é? Então, nós 5, nós temos nosso modo de atacar e defender ao mesmo tempo. Então, o ala esquerdo, o ala direito, ele tem uma concepção diferente de poder girar a bola. E o que fez o Guardiola? O cara é inteligente. É mais uma coisa, o Brasil nunca está acostumado a jogar com 3 zagueiros. Hoje, devido, né, os treinadores aí, o pessoal que está... Hoje o futebol mudou muito. Eu sou treinador aqui, então eu tenho 2 ou 3 módulos que eu jogo. Um exemplo, que eu gosto de jogar. Então eu jogo de acordo com o adversário. É o que faz o treinador do Palmeiras. Entendeu? Então é a mentalidade. Então hoje você tem que passar para os jogadores, olha, você vai jogar hoje, vai jogar amanhã, claro, mas ao mesmo tempo talvez você não vai jogar o 3º ou 4º jogo. Você está entendendo como que é? Então hoje eu acho que o Chiellini, o que ele quis dizer? Porque quando eu treino, você dá 2 toques na bola, você faz girar a bola vai no espaço um pouco maior. Tá certo? Então, é a mobilidade. E às vezes eu não concordo muito com isso, porque hoje todo mundo treina de uma forma. Entendeu? O que o treinador vai? O que o Guardiola? O Guardiola ele gosta da posse de bola, mas ao mesmo tempo de espetar o adversário. Né? Então, a sua equipe tem que estar curta, compactada e não deixar o time adversário jogar. Hoje, um exemplo, nós vamos falar do Palmeiras de novo. No primeiro, eu vou falar uma coisa para vocês. No primeiro jogo do Palmeiras, eu assisti o jogo. Eu acho que o time do Palmeiras deixou o São Paulo vir muito com a bola dominada. Os 2 zagueiros do São Paulo estavam empurrando, vamos se dizer, e essa bola a gente não tinha aquele poder de marcação que sempre fez antes. Já foi diferente no domingo. O Palmeiras estava, a parte com o Danilo no meio campo, mas o Palmeiras estava mais atento de encurtar os espaços do São Paulo. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, no futebol italiano, se trabalha com vários módulos.
Mas o problema maior é que a Itália não fez por merecer para chegar na Copa do Mundo. É esse que foi o problema. O problema é esse. Né? Entendo a posição do Chiellini, entendo perfeitamente, mas realmente, né, a Itália sempre está se defendendo mal, não está se defendendo como deve, como se deve. Então aí você sofre, aí não tem jeito de segurar. E porque não é que você joga, não é porque você é Itália, você também tem os outros adversários. Né? A Macedônia, você vai falar, porra, a Macedônia, tá, mas a Macedônia jogou pra caramba. A Macedônia. A Itália antes, né? Jogou atrás. Quartarolo, a Macedônia, eles defendiam com 5 na linha de 5, mas os caras jogaram, cara. Os caras, quando tinha posse de bola, os caras não ficavam lá atrás. E, no entanto, vocês viram o gol aí que eles fizeram. Né? Foi uma jogada, o cara pegou bem na bola, mas tudo bem, mas os caras estavam aqui, ó, cabeça no lugar, não é porque era Itália, os caras jogaram pra caramba. Então é isso, cara, a consciência de você trabalhar no dia a dia e de querer ver o que você quer, entendeu? São esses módulos hoje que a gente sabe, né? O 4-3-3, o 4-4-2, jogando a defesa 3, o 3-5-2 que a gente fala. Então varia muito hoje os módulos. Tem que ter os jogadores e ter a consciência do dia a dia para os caras se entregar para fazer isso daí. Gerson, você é um cara inteligente, está mostrando para a gente que conhece, inclusive, muito de futebol. Então eu quero lançar um desafio internacional para você. Você jogou na Itália, jogou no Palmeiras, mas você também jogou na Turquia. Então, claro. Você, por favor, escala um time turco que você jogou de 1 a 11. Não, posso. Tem duas opções. Tem o Fenerbahçe, tem o Istambul, vai. Não, então, foi bom. Logicamente, o Istambul foi muito legal, que alguns jogadores que jogaram comigo no Fenerbahçe. Então, ele vai escalar. Eu vou escalar mesmo, claro, pô. Quero ver. Número 1, o goleiro é o Engin. Depois, o lateral direito é o Ismail, que hoje é o meu amigo, é o treinador do Fenerbahçe. Ismail. Depois eu vou colocar o Gökhan e o Mujidad. E o Semi na lateral esquerda. Já estamos ali. A linha da defesa junto com o goleiro. Aí eu vou colocar o Gerson de volante. O Ous, que jogava demais. Né? Vou colocar o Chenot. Linha de 3, os três do meio campo. E aí na frente eu vou colocar o Tanju, que foi o treinador e o Ridvan, que era o outro atacante do lado direito, e vou colocar no lado esquerdo, que foi o antigo treinador do Fenerbahçe, agora o nome dele, meu Deus do céu, era um grande jogador, mas eu posso colocar o Soca, que era um outro menino que jogava com a gente, do lado esquerdo. Bom, bem feito para você, porque isso aí é pegadinha, gente. Ele faz isso com todo mundo. Ele fez outro dia, ele perguntou... Ele queria pela primeira vez escalasse um time japonês. Pela primeira vez, você escalou um time completo. Gerson, parabéns. Uma coisa que eu queria falar com você, Gerson, você vive em Roma, né? Algumas cidades da Europa, eu não sou tão viajado como você, mas pela nossa profissão, né? Eu conheci mais de 70 países. Aliás, jornalista esportivo não conhece país nenhum, né? Conhece estádio, aeroporto e hotel, né? Mas de vez em quando... Desculpa. Agora eu lembrei, agora me veio aqui o nome do outro atacante da esquerda, que é o Aykut. Tá vendo só? Eu pensei que ia ser que nem o Milton Neves. Era Kombi, Mitsubishi, Toyota. Não, o Milton Neves escala 4 e o resto ele chuta. E daí, brincadeira. Viu, Gerson? Eu conheço algumas cidades da Europa, né? Até pela minha profissão. E algumas vezes que eu fui com a minha esposa. E Roma é um negócio que eu adoro, né? Não conheço Roma tão bem quanto você. Ele conhece mais do que estádio e aeroporto, sabe? Sim, Roma eu conheço.
Agora, e você mora em Roma, quando você falou mora em Roma, realmente é um negócio fantástico. Quando alguém vai conhecer, vai viajar para Roma e pergunta assim para mim, como é que é lá a Quartarolo? Eu falo assim, olha, Roma você tem que andar a pé, porque cada esquina é um monumento. Aí o Serolli fala que eu estou exagerado. Estou errado, Gerson? É uma cidade, olha, é uma cidade maravilhosa. E eu hoje tinha essa oportunidade, você tem que agradecer a Deus, né, Quartarolo, porque assim, eu viajei bastante, né? E eu jamais vinha na minha cabeça de morar em Roma, até porque, né, eu conhecia já, mas você estando aqui, tem muita coisa para se ver. Uma cidade fantástica, histórica. Cada vez que eu passo perto do Coliseu, é uma coisa assim, fora do normal, porque tem muita história Roma, né? Eu moro fora de Roma, né? E eu tô 10 minutos e eu chego em Roma. Então, as suas igrejas, os monumentos, as coisas que tem aqui, é realmente assim, é de encher os olhos, né? Porque o dia a dia do romano é um dia a dia muito, muito corrido também, né? É a mesma coisa de estar em São Paulo. Inferno. O trânsito é um trânsito caótico, né? É importante você sair de condução, mas aqui em Roma tem o grande raccordo, né? O grande raccordo, o que é? Seria uma Pinheiros, né? Uma marginal. E tudo aonde você tem que ir para Roma, você tem que pegar o raccordo. Então, casa cheia. Entendeu? Então você tem que conhecer os macetes, mas não tem jeito, você tem que pegar o raccordo para você ir nos outros lugares aqui. Então é fantástica essa cidade, é demais. Até para ilustrar, a primeira vez que eu fui para Roma, hoje alugamos um carro e o hotel que ia ficar era perto da Fronteira de Trevi. Aí o cara olhou para minha cara e falou assim: "Ô, senhor, o problema é que temos um negócio chamado como se fosse um rodízio, que o seu carro não vai conseguir chegar no hotel. E agora?" É isso. Resultado, o burro aqui teve que ir para outra cidade para depois voltar na hora certa. Coisas que acontecem. Coisas de viajante. Ô, Jéssica Sapa, a única coisa que eu não gostei na Itália, aliás, não gostei. Eu gostei muito do Morumbi. O Morumbi também é legal. O Morumbi é o Coliseu que ele fala. Eu fui com a minha esposa, eu falei assim, olha, tudo bem, você vai querer comer pizza aqui? Tudo bem, mas pizza é no Brasil. Pizza aqui, massa, tudo bem, né? Pasta, ok. O vinho da casa é muito bom, mas pizza é no Brasil. Eu é que fui na pizzaria errada ou realmente a pizza é no Brasil, Gerson? Não, Quartarolo. Não é porque eu não sou bairrista, lógico, eu sou brasileiro, mas a pizza é na Itália, meu amigo. La pizza aqui, não c'è niente da fare, é aqui. Eu comi pizza boa em Roma, fora de Roma não, em Milão era uma Mas porcaria. eu vou falar para vocês. Eu tive a felicidade de jogar em Bari, né? Em Bari, a região pugliese. Não tem como comparar, não tem comparação, se come muito bem. Toda a Itália se come bem. Mas na Puglia, e agora eu estou aqui em Roma, a comida realmente tem umas coisas aqui que é de tirar o chapéu. Vocês sabem disso, é muito bom, é muito bom. É o tomate que é diferente, a água é diferente, o macarrão é diferente, a mussarela é diferente, é uma coisa assim impressionante. O preço também, viu, gente? Mas ele ganha bem, nem eu. Não, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, assim, estando aqui, aí você vai entendendo como que é, né? Porque claro, realmente é proporcional, né? É proporcional, tem muita coisa barata, né? Então você já sabe o dia a dia onde ir, né? Olha, o que o italiano gosta de fazer compra eu nunca vi. Os mercados sempre cheios. É impressionante, porque manja se manja bene, né? Manja que te fa bene. E olha só, olha, você não sabe como fiquei feliz em te rever, rapaz. Quem sabe ainda a gente tem a chance de tomar um vinho
junto ou aí na Seguramente. Itália ou aqui em São Paulo, né? Se a Deus pandemia quiser. já foi embora, se Deus quiser, tá É indo isso embora, aí. né? Sim, Eu fiquei sim. emocionado, inclusive, como você começou o programa, porque as melhores coisas da vida, né? A gente vive num mundo capitalista, precisa de grana, né? Mas a Verdade. melhor coisa é trabalhar no que a gente gosta, né? Você gosta de Isso sim. futebol, eu Isso é gosto de verdade. falar de futebol. O Zete, Muito o bom. grande Zete, fala sempre isso para mim. A gente faz o que a gente gosta, que É legal. verdade. Então, de minha parte, só tenho a te agradecer, te dar um beijo Fico no rosto, feliz, um beijo de Quartarolo. amigo, Fico feliz um de falar abraço com você, cara. fraternal, que você é um cara muito legal, um cara vencedor, e fico feliz que você esteja Obrigado. trabalhando num país de primeiro mundo, se dando bem, os seus familiares. Puxa, isso é Sim. muito legal Muito mesmo. bom. E obrigado pelas suas palavras, viu, cara? Você me emocionou. Não, você sabe que é de coração, eu só tenho que te agradecer, porque eu sei quando você fazia, não só comigo, mas quando as pessoas. Porque é assim, né? Você sabe que na bola tem muitos atletas que não querem falar com aquele, não querem falar com aquele, né? Então é o modo, né? É o modo de chegar, o modo de entender, o modo da posição que vocês colocam, né? Então eu aprendi muito, só tenho que te agradecer, eu te agradeço agora que a gente está se falando, né? Seguramente é um cara, sou teu fã, porra, você Obrigado. foi um cara que me ajudou pra caramba, né? Como outros repórteres também, não é para falar abobrinha, não, eu falo a real mesmo. Então você sabe disso que é de coração, fiquei feliz pra caramba de poder estar falando com você, de rever, o próprio Seroldi também, né? Estou à disposição quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, só dar um alô, tá bom? E, pô, só tem que agradecer vocês aí pela essa força aí. Obrigado de novo. Gerson, vinho eu não vou tomar porque eu não bebo. Mas um gelato, uma polina de chocolate, eu garanto. Uma benção. Ó, Gerson, fala para ele, o homem que não bebe tem algo a esconder. Mas eu bebo água, bebo outras coisas. Dá um abraço dele também, Ó, Ô, um beijo no teu coração. obrigado, Você fez rapaziada. um bem muito grande pra gente. Obrigado. E a gente Vocês fica também mais fizeram feliz bem. ainda pelo título do Palmeiras, porque eu sou um palmeirense e a gente está usando você como uma grande homenagem para a torcida do Palmeiras. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, tá? Estou à disposição. Uma boa noite aí para vocês, né? Ficou com Deus e obrigado de novo. Um abraço para vocês, um beijão para vocês. Esse Gerson Caçapa, Valeu. ex-volante, começou no Palmeiras, jogou na Itália, jogou na Turquia, jogador de alto nível, no momento em que o futebol brasileiro produzia jogadores também de alto nível. Hoje continua produzindo, é verdade, mas a situação hoje mudou muito. Não era nem pior nem melhor. Era diferente. Essa que eu costumo falar. Né? Era diferente, era um negócio muito gostoso a nossa convivência. Gerson Caçapa, mais um grande personagem no Futebol em Rede Entrevista, aqui no YouTube, nas redes sociais, enfim, à sua disposição para a gente conversar e aprender um pouquinho mais sobre amizade e sobre o futebol.